Vamos à palavra, então. Esqueci alguma coisa? Abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Repita comigo: Deus, a tua palavra é alimento. Deus, a tua palavra é o meu sustento. Deus, fala comigo. Paizinho, muito obrigado porque nós estamos aqui nesse lugar e nós queremos realmente ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo nos fale aos nossos corações tudo aquilo que você tem guardado para nós nessa noite, para esse tempo. Que a tua igreja possa ser abençoada através dessa palavra e que possa, Senhor, fazer diferença na vida das pessoas que chegaram aqui, em busca de um auxílio, de um socorro. Eles possam encontrar guarda nos braços do Senhor, na voz que o Senhor vai falar nessa noite. Nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da nossa campanha é Esperançar. E esperançar, para quem ainda não aprendeu, não decorou ainda o verdadeiro sentido, o conceito, esperançar é a atitude de enfrentar o que preciso for para viver o que sempre se esperou. A atitude de enfrentar o que preciso for para viver aquilo que você esperou. Né? E esse texto ele tem tudo a ver com esperançar, tudo a ver com esperança. Porque nós lemos aqui a passagem onde os discípulos estavam desesperançosos, porque haviam perdido o seu mestre, mas o mestre ressuscitou, esteve com eles, e eles estavam um pouco desorientados, e o mestre mandou que eles aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Nós conhecemos essa passagem, o texto de Pentecostes é muito conhecido da igreja. Eu queria trazer para a reflexão nessa noite alguns fatos, porque o Pentecostes aconteceu daquela maneira, de uma maneira especial, como nunca mais acontecerá. Essa pregação é a terceira de uma fase, de uma série de pregações que eu quero finalizar hoje, que fala sobre o avivamento que nós precisamos viver hoje como igreja. Nós talvez não, nós não passaremos mais um episódio como o Pentecostes original, a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está entre nós hoje. Mas, a bem da verdade, a igreja precisa de um avivamento de tempos em tempos, para enfrentar os problemas que se surgem, para enfrentar as dificuldades que estão assolando a humanidade. E nós, no tempo de hoje, como igreja, nós entendemos que nós precisamos hoje, mais do que nunca, de um avivamento, para que nós possamos ter renovadas as forças, para que a nossa esperança seja renovada. E a nossa oração nessa noite, a nossa pregação nessa noite, é que você seja avivado pelo Espírito Santo de Deus. É que nós, como igreja, sejamos avivados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? O Pentecostes ele foi um fenômeno celestial, ele não foi nada humano, não foi nada programado, não foi nada de vamos nos reunir, nós vamos orar, que o Espírito Santo vai descer, não. Foi uma instrução do próprio Jesus, mas foi um evento sobrenatural. A Bíblia diz que houve um som. Não fala de barulho, não fala de algazarra, de falta de ordem, eles estavam todos reunidos e de repente aquele lugar foi invadido com um som impetuoso, um som de uma maneira muito sublime, um som celeste. Não, provavelmente, eu não creio que tenha sido um som que as pessoas daquele momento estavam acostumadas a ouvir. Então foi um som do céu, um som que soou diferente para aquelas pessoas. O outro fenômeno
que surgiu de repente ali foi um vento. E o vento é o símbolo do Espírito Santo. Nós temos a Bíblia Sagrada como sendo o vento, como o símbolo do Espírito, porque ele sopra onde quer, ele não há como enquadrar, não há como encaixotar, não há como limitar a ação do Espírito Santo, porque o vento ele entra, sai e ele permeia todos os lugares que ele quiser, sem controle algum da nossa parte. E o Espírito Santo é dessa maneira. O hebraico tem uma única palavra para o vento e para sopro. Então, quando a Bíblia diz que Deus soprou, fez o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o Espírito Santo de Deus, a vida é a mesma coisa que ele tinha soprado o Espírito para aquele homem. O outro elemento interessante que surgiu naquela passagem foi o fogo. E o Espírito veio em línguas como de fogo, e o fogo também simboliza o Espírito Santo. Porque existem quatro propriedades que o fogo apresenta. O fogo, ele purifica, para quem não sabe, os metais preciosos, principalmente prata e ouro, eles, quando são minerados, quando são encontrados na natureza, eles são misturados com outras espécies de metais ferrosos, e eles são, para se obter a purificação daquele metal, tanto da prata como do ouro, eles são submetidos a um calor intenso, então são purificados de toda a escória, de todas as impurezas, e o fogo tem essa propriedade. O Espírito Santo tem essa propriedade também de agir sobre nós de uma maneira purificadora. O que nos purifica, o que nos santifica diante de Deus é a ação do Espírito Santo de Deus, e não a nossa própria força, não o nosso próprio entendimento, não a nossa própria capacidade de fazer o certo ou o errado, amém? O fogo ilumina. O fogo, nós temos hoje a felicidade, a satisfação de estar num ambiente iluminado, eletrificado, né? Mas ainda assim, ainda hoje existem comunidades que não têm energia elétrica, não é isso, Fábio? Ainda hoje, se não fosse assim, o Fábio não estaria trabalhando, eletrificando aí zonas rurais. Mas existem áreas que eles dependem completamente de uma tocha, de uma lamparina, de um candeeiro para poder iluminar. Então, o fogo, ele tem essa propriedade de iluminar. O Espírito Santo é ele que ilumina os nossos corações, os nossos caminhos, a nossa vida de uma maneira como um todo. Outra propriedade que o fogo tem é de aquecer. Eu não sei você, mas eu já tive a oportunidade de viver algum tempo na região sudeste, e cearense não combina com frio, definitivamente. E eu passei dias terríveis de frio. E eu sei o que é a felicidade de poder me aquecer diante de uma noite de frio, né? Perto de uma lareira, um bom agasalho, um chocolate quente, isso não tem preço. Então, é o Espírito Santo que também nos aquece nas nossas fraquezas, nas nossas friezas espirituais. O Espírito Santo quer avivar a igreja dele de uma maneira especial nesse tempo, para que nós possamos sair do marasmo, da comodidade, da escuridão das nossas vidas, para que a gente possa sair para o claro, para a luz e anunciar o Evangelho de Cristo, amém? Outra propriedade que o fogo tem, muito comum, é de se alastrar com facilidade. Nós vivemos dias muito secos, e a gente tem presenciado queimadas, incêndios, e a gente sabe que o fogo ele se alastra com muita facilidade no capim seco. Se nós formos gravetos secos hoje aqui, né, o fogo vai se alastrar entre nós de uma maneira tão profunda, tão imensa, que nós vamos sair daqui incendiados e incendiando, amém? Quem quer sair daqui hoje, labareda, tocha viva? Então dá um glória a Deus aí, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor, amém? O fogo, ele tem todas essas propriedades, mas aí teve um outro elemento que surgiu naquela ocasião. Houveram línguas como de fogo, uns lingotes, umas labaredas que caíram, que desceram sobre aqueles homens. Essas línguas de fogo, essas chamas, também se reverteram em outro fenômeno específico naquela noite, naquele dia, naquela manhã. Aqueles homens estavam reunidos e muita gente estava ali para testemunhar aquela festa, para participar daquela festa. Eram povos de várias raças, de várias origens, e cada um falando em sua língua. E aqueles homens começaram a falar em outras línguas. E parece que meu sobrinho, que é antenado com a tecnologia de tio, parece que Jesus ligou o Google Tradutor de todo mundo, e todo mundo falava em língua diferente, e o pessoal entendia. Então,
aquele fenômeno foi um fenômeno muito especial, porque as pessoas estavam ali, entendiam tudo que era falado na sua própria língua. E isso denota uma representação da universalidade do Evangelho. O Evangelho ele não veio para ficar restrito ao povo judeu. Ele alcançou povos e, por conta disso, nós somos alcançados hoje. Por conta de pessoas que acreditaram, por conta de pessoas que investiram, como a Silvinha falou, nós somos alcançados hoje e podemos viver a plenitude do Evangelho de Cristo, porque outras pessoas experimentaram um avivamento e puderam compreender essa verdade para a vida delas, em nome de Jesus, amém? O Pentecoste foi um avivamento específico que trouxe plenitude do Espírito Santo para todos que estavam lá. Todos eles que estavam naquele momento saíram incendiados e cada um deles viveu uma vida diferente a partir daquele momento. Nós vemos que o Espírito Santo encheu Pedro de uma maneira tão grande que ele pregou sem nenhum medo, sem nenhum temor diante do Sinédrio. O Espírito moveu Filipe, que deixou o avivamento em Samaria e foi para o deserto pregar para o eunuco, como nós sabemos. O Espírito Santo capacitou e preparou Pedro para a chegada dos emissários de Cornélio, quando ele foi procurado para poder levar o evangelho e abrir porta de pregação aos gentios. O Espírito Santo orientou todas as decisões, inclusive dos concílios que houve em Jerusalém, do primeiro concílio, a celeuma que se formou quando os cristãos que estavam sendo convertidos, os judeus que estavam sendo convertidos ao cristianismo, queriam manter as tradições judaicas dentro da nova realidade cristã, e não estava querendo receber os não-judeus no meio deles. Então o Espírito Santo direcionou com sabedoria aqueles homens para que pudessem ser aceitos e inseridos no corpo da igreja, salvo com algumas exceções. Então, aquele avivamento foi um avivamento muito, muito grande para aqueles dias. E eu volto a dizer, o que nós precisamos hoje enquanto igreja, o que nós precisamos hoje é renovar a nossa esperança através de um novo avivamento, amém? Deus quer trazer isso para nós, para os dias de hoje, porque é uma realidade. Nós precisamos de um avivamento. Uma outra coisa que o Pentecoste, aquele avivamento provocou, foram reações muito diferentes nas pessoas. Cada um reagiu de uma maneira diferente. Não houve ninguém anunciando numa rede social aquele encontro. Não houve ninguém espalhando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, que haveria um encontro em Jerusalém, uma hora marcada para o Espírito Santo descer. Mas aquele avivamento, aquele mover de Deus especial naquele dia, provocou uma verdadeira corrida das pessoas até aquele lugar. Atraiu a grande multidão. Haja vista que Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Então, existia muita gente que afluiu para aquele lugar. Então, o poder do Espírito Santo sobre a igreja hoje, ele tem um efeito devastador. O poder do Espírito Santo sobre nós, ele tem um poder de atrair pessoas e impactar toda a nossa família, toda a nossa comunidade, toda a nossa cidade. Se a igreja realmente for avivada, ela vai causar uma diferença enorme no seio da sociedade, na cidade onde está inserido, no estado onde está inserido. O que nós precisamos enquanto igreja, eu falo não somente como igreja Nova Criação, mas como igreja contemporânea, a igreja de hoje, nós precisamos realmente viver um grande avivamento. Nós estamos necessitando desse grande avivamento. E para isso nós estamos aqui hoje, para nós orarmos, para entendermos isso e buscarmos esse avivamento, para que as nossas esperanças sejam renovadas e que o Senhor venha nos abençoar de uma maneira muito especial. Algumas pessoas também, por incrível que pareça, discriminaram aqueles homens. Provocou uma espécie de discriminação em algumas pessoas. Ainda era cedo do dia e umas pessoas começaram a dizer que eles estavam embriagados. Ora, mas o costume daqueles homens judeus era que até o meio-dia, antes do meio-dia, eles não comiam nada, eles ficavam em jejum. Então era impossível. Pedro explicou, olha, não tem ninguém embriagado aqui. É impossível que alguém, a essa hora do dia, esteja embriagado. Ninguém come nada, ninguém bebe nada até o meio-dia. Então, assim, queridos, infelizmente, mesmo você recebendo o avivamento de Deus, mesmo você tendo sido impactado pela presença de Deus na sua vida, na sua família, algumas pessoas ainda vão dizer que você está maluco, que você está doido, você não tem juízo, que agora você só quer saber de igreja, você virou um pastor, um religioso. Não ouça, não dê ouvidos,
porque aqueles homens também foram discriminados, nem por isso eles pararam, eles avançaram, eles continuaram a missão de Jesus, eles pregaram o evangelho aos povos, eles levaram o evangelho às nações, e nós fomos alcançados pela coragem e pela intrepidez, porque aqueles homens não desistiram diante das discriminações que sofreram. Em nome de Jesus, eu quero que você sinta nessa noite essa mesma unção que foi dada àqueles homens, esse mesmo Espírito que estava sobre eles e está sobre nós hoje, para que nós possamos resistir a toda negatividade, todo impacto negativo, toda a fofoca, toda a discórdia, tudo aquilo que tem provocado desânimo em você, que você possa vencer através da unção e do avivamento que você está recebendo nessa noite, em nome de Jesus. Uma outra coisa que aconteceu ali foi um fenômeno contrário do que aconteceu em Babel. Vocês lembram que na Torre de Babel eles começaram a falar, cada um em uma língua diferente, e houve confusão? Porque ali o propósito era diferente, mas as línguas que se manifestaram de diferentes naquela situação provocou uma grande dispersão, provocou uma grande confusão. Mas as línguas que se manifestaram no dia do Pentecostes, naquele avivamento, ao invés de confusão, provocou clareza, provocou entendimento a todos aqueles homens. As pessoas que chegaram ali compreenderam muito bem o que o Espírito Santo estava fazendo, compreenderam muito bem aquilo que o Espírito Santo estava trazendo, um avivamento sobre a igreja, um avivamento sobre aquele povo. E outra coisa que foi provocada naquelas pessoas foi um sentimento de ceticismo, de descrédito. Algumas pessoas, no versículo 13 diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Naquele momento haviam dois grupos que predominaram ali: os que perguntavam e os que afirmavam. Os que perguntavam estavam simplesmente surpresos com o extraordinário, não compreendiam do que se tratava, estavam perplexos. Eles formavam um grupo que não podia acreditar no que estavam vendo. E infelizmente hoje também, nos nossos dias, existem grupos de pessoas que às vezes ficam impactadas com os milagres, com as verdades, com o poder do Evangelho, mas simplesmente não creem, não dão crédito, e perguntam, interpelam, são céticos, querem explicações, querem base bíblica, querem embasamento para tudo, mas depois de receber depois de tudo isso, ainda preferem não crer, ainda preferem desobedecer do que estar se sujeitando ao Espírito Santo de Deus. Então, naquela ocasião também havia esse tipo de gente, e hoje também nós vamos enfrentar, mesmo sendo avivados, um grupo de pessoas desse tipo. E por fim, outras pessoas que ficaram zombando. O versículo 13 diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Mais uma vez, apressados em tirar conclusão, ainda que temerária, ainda que mentirosa, ainda que duvidosa, né? Esse grupo subiu a colina do Monte Sião naquele momento para presenciar aqueles 120 homens que estavam ali, falavam das grandezas de Deus e tiraram essas conclusões precipitadas. Mas Pedro diz no versículo 15, diz assim: estes homens não estão embriagados como os vides pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, que o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão, diz o Senhor. Então, queridos, não fique desanimado diante daquilo que pode acontecer depois do que você for avivado. Não fique desanimado se acontecer depois daquilo que você for renovado na sua esperança. Se alguém zombar, se alguém desacreditar, se alguém colocar em xeque a sua decisão de estar aqui nessa noite, se alguém colocar em xeque a sua decisão de seguir ao Senhor, não desanime, não abra por nada, porque Deus tem muito para fazer através de você, Deus tem muito para fazer em você, Deus tem muito para fazer para a sua família, para a sua escola, para o seu trabalho, onde você estiver, você sendo avivado, você incendiará cada lugar, onde você pisar os seus pés, o Espírito Santo estará com você, e você será testemunha do Evangelho de Cristo, aonde você for, porque Ele te dará a vitória em nome de Jesus.
Se você quiser aplaudir a Jesus Cristo, essa é a hora. Sabe uma outra coisa que aconteceu, que eu acho fantástica naquela ocasião? É que esse avivamento abriu o caminho para uma pregação confrontadora e poderosa. O avivamento abriu precedente, o caminho, porque uma das marcas genuínas de um avivamento, uma das marcas que personifica, que caracteriza um grande avivamento, é a pregação fiel das Escrituras. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, se levantou para pregar, e ele não trovejou, não despejou para aquele povo palavras de conhecimento humano, de soberba, não. A palavra foi tão poderosa, mas não foi por causa da eloquência dele, não, que ele era um homem muito rude, ele mal sabia falar direito, né? Mas foi por causa do seu conteúdo, daquilo que estava transbordando dentro dele. E nada mais do que o Espírito Santo de Deus, nada mais era do que o Espírito Santo de Deus. É isso que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer transbordar, Ele quer te encher até transbordar, para que você seja usado com poder e autoridade, aonde você for, aonde você estiver. O Espírito Santo quer te usar, dê lugar, faça isso em nome de Jesus, amém? E a pregação não era uma pregação qualquer, era uma pregação que tinha Jesus como centro, o cerne, o princípio, o foco central. O sermão de Pedro teve 4 argumentos naquela ocasião. O primeiro deles, a morte de Cristo. Ele afirmou que a cruz não era um expediente qualquer. A cruz não foi um acidente de percurso. Não foi o plano B de última hora. A cruz havia sido planejada desde a fundação do mundo. A cruz não era só um plano que foi concebido de última hora. Segundo lugar, a ressurreição de Jesus Cristo, do versículo 24 ao 32. Nós não adoramos um Cristo morto. Nós não adoramos um Cristo pregado na cruz. Nós temos uma cruz aqui como referência de cristianismo, mas uma cruz vazia. Nós sabemos que o nosso Cristo ressuscitou e está vivo à direita de Deus e intercede por nós. Um outro ponto foi a exaltação de Cristo. Ao consumar a obra de seu Pai, Ele voltou para Ele, ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos e comissionou cada um de nós. Entenda, queridos, que o seu papel hoje é muito importante. O nosso papel como igreja é muito importante, porque a missão de cada um de nós é dar continuidade ao ministério de Cristo. Olha que privilégio. Não é qualquer coisa não, é dar continuidade ao ministério do próprio Jesus. Cada um de nós está comissionado nessa obra. Cada um de nós que está engajado no reino de Deus está fazendo o papel do próprio Jesus, representando Ele aqui na terra. Então, e representando por último o seu senhorio. O quarto elemento da pregação de Pedro naquele dia foi justamente o senhorio de Jesus. O versículo 36 diz assim, leiam comigo o versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ei, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, toda pregação é boa. A palavra de Deus fala de Gênesis e Apocalipse, é Deus falando conosco. A palavra de Deus evoluiu de uma maneira do jeito que à medida que o homem evoluiu, a palavra de Deus evoluiu. A palavra de Deus, a comunicação da parte de Deus para com o homem é diferente em várias partes da Bíblia. A gente vê Deus falando de uma maneira aos reis e aos patriarcas, a gente vê Deus se revelando de uma maneira mais clara ainda para os reis e profetas, e a gente vê nos dias de Jesus, Deus se revelando através do seu Filho, aqui de uma maneira muito mais clara e evidente. E os apóstolos abraçaram essa visão, abraçaram essa revelação e encamparam uma luta para a defesa do Evangelho e para expor um Cristo vivo, Senhor de todas as coisas. Amém? E a pregação era eficaz quanto ao seu propósito. O versículo 37 diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Querido, a pregação do Evangelho de Cristo, ele traz uma
uma resposta muito evidente, muito clara. Porque o propósito da pregação de Cristo é de salvação, de resgate. Aqueles homens foram convencidos pelo Espírito Santo de que precisavam fazer alguma coisa. Eles foram logo perguntando: o que é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa situação? A pregação do Evangelho de Cristo, a pregação cristocêntrica, ela traz uma verdade. E outra verdade que ela traz é porque ela é muito clara nas suas exigências. Versículo 38 diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Pedro não tinha um propósito, nem a intenção de entreter aquele auditório com palavras bonitas, com palavras de autoajuda, de massagear o ego de ninguém, mas ele foi no ponto nevrálgico da situação. Foi com o dedo na ferida, foi cutucar realmente onde estava doendo. Arrependei-vos, crede e sejam batizados. A maior urgência do ser humano, a maior urgência do indivíduo que se propõe a andar com Deus, a andar com Jesus Cristo, é passar por uma mudança de mente, por uma metanoia, por uma transformação de pensamento. Porque aí, quando o pensamento for transformado, for mudado, as ações, as atitudes também vão ser mudadas. A mudança tem que ser interna, a mudança tem que ser de dentro para fora. O Espírito Santo age do exterior para o interior, mas mudando o interior para o exterior, amém? O Espírito Santo, quando entra em nós, ele passa a habitar em nós, ele faz morada. Mas é uma coisa eu quero dizer para você: ele não quer ser apenas residente, ele quer ser governador, ele quer ser presidente da tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele não se satisfaz em apenas morar e habitar lá no cantinho do teu coração. Ele quer tomar conta de todo o teu ser, de toda a tua vida, de todas as áreas, de tudo aquilo que você é, como um todo. Tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você vive, o Espírito Santo quer estar à frente de tudo. E eu vou te dizer uma coisa: quando ele estiver governando toda a tua vida, você vai andar vivendo a plenitude do Evangelho, a vontade de Deus para a tua vida. E aí só assim você vai encontrar o verdadeiro favor de Deus. Porque no centro da vontade de Deus, no centro do propósito de Deus, está a bênção, está a unção, está a provisão, está tudo aquilo que Deus tem guardado para nós. Amém? Uma pregação específica quanto à promessa. Atos 2:38 diz assim: para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. São duas promessas aqui para quem se arrepende. Uma está ligada ao passado e outra ao futuro. Para a remissão dos vossos pecados, passado, e recebereis o dom do Espírito Santo, futuro. Depois do arrependimento, a remissão dos pecados, perdão e salvação. Pedro está mostrando o que aqui? Sem perdão, sem arrependimento, não há remissão de pecados e não existe plenitude do Espírito Santo para nós. Se não houver arrependimento, se não houver transformação, se não houver mudança de padrão, não vai haver unção. Amém? Entendendo que não é com a nossa capacidade, mas é quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir, porque nós somos santificados por Ele e não por nossa própria força. Nós somos santificados nele, pela ação dele. É claro que nós somos sujeitos mais passivos do que ativos, mas nós precisamos deixar com que ele faça a obra dele na nossa vida, dando lugar e percebendo que ele é o Senhor, que ele é o dono de todas as coisas, e como sendo dono de todas as coisas, ele quer ser dono da minha vida e da tua vida também. E era uma pregação muito vitoriosa quanto aos resultados. O versículo 41 diz que naquele dia quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Êxito, sucesso total. Você já pensou? A gente fica feliz aqui quando vem 1, 2 pessoas, 3, 4, 5 pessoas aqui, 10 pessoas, a gente fica maravilhoso, maravilhado. 10 pessoas se renderam aos pés de Jesus aqui, meu Deus, é vitória. Você imagina naquele dia, quase 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Acho que nem o Billy Graham já fez um número desse, de uma pregação só no estádio dele. Então, a pregação foi exitosa, mas por quê, querido? Por que será que essa pregação teve sucesso? Por que teve êxito? Porque pregou Jesus Cristo. É muito bom falar dos exemplos dos grandes heróis da fé. Davi, Golias, venceu Golias. Davi, homem segundo o coração de Deus, vitorioso em batalha. Samuel, profeta. Tantos outros, Abraão, nosso pai da fé. Mas se a nossa pregação não apontar para Jesus,
ela não vai ter efeito nenhum. Vai ser só uma história, vai ser só um relato histórico, vai ser só um testemunho bonito, vai ser só uma lição de perseverança, vai ser só uma lição de fé. Mas se a minha pregação, se a tua pregação, se tudo aquilo que você falar não apontar para Jesus, você não está sendo avivado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o ministério do Espírito Santo de Deus, ele aponta um foco, e esse foco é Jesus. É como se fosse um foco. Não é o homem, não é a igreja, não é a instituição. O ministério do Espírito Santo, ele tem um foco só, ele tem uma direção só, e essa direção é para Jesus. E nessa noite, que você seja impactado pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que você aprenda que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele quer fazer você vitorioso sim, mas Ele precisa ter você como um todo, Ele precisa te possuir como por inteiro, porque não dá para servir Jesus como só em parte, não dá para ir para o céu só em parte. Você não pode servir a dois senhores, você não pode estar numa condição em que você é e não é, ou você é ou você não é, ou você é avivado ou você não é avivado, ou você é abençoado ou não é abençoado. Não tem meio termo quanto às coisas do Senhor. E por último, não, ainda tem mais um pouquinho. Igreja, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, vou fazer uma pergunta. Vocês estão me entendendo bem? Amém? Glória a Deus. O Pentecostes, o avivamento, produziu uma mudança muito profunda naquela sociedade. Porque o avivamento genuíno reverbera, espalha muito fácil. É transmitido de uma maneira muito randômica, de uma maneira, como é que eu posso dizer? Você já viu quando cai um pingo d'água assim, dentro de uma bacia de água que está totalmente plana, calminha, quando cai um pingo d'água que faz aquela onda que vai se distanciando, vai espalhando, assim é a ação do Espírito Santo de Deus. Provoca mudanças profundas na sociedade. É como se fosse uma bomba atômica caindo assim no espaço, e aí aquilo começa a se alastrar de uma maneira poderosa. Assim é o avivamento sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim quando o Senhor fizer um avivamento completo em nós. Nós não vamos nos conter e não vamos ficar presos a quatro paredes. Nós não vamos ficar presos ao nome da instituição, porque não existe avivamento intramuros. Não existe avivamento que não motive, que não te impulsione a viver o Evangelho lá fora, aquilo que você vive aqui dentro. Não, você é um adorador aqui, você é um adorador lá fora. Você é um pregador aqui, você é um pregador lá fora. Você ora aqui, você ora lá fora. O avivamento impulsiona realmente você viver o Evangelho fora do culto, fora da igreja, fora da celebração. Você viver o Evangelho todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Porque o Espírito Santo, quando te inunda, ele faz você vertê-lo em toda e qualquer situação e onde você estiver. Naquele momento, naquele dia, a religião se desprendeu dos lugares especialmente doutrinados, destinados ao culto, e se centralizou no lugar universal da vida, ou seja, o lar das pessoas. A partir daquele momento, o lugar de culto especial não era mais só nas sinagogas nem no templo. Aquele momento de diante, a presença de Deus estava com cada um daqueles homens e mulheres, e passou a acompanhá-los nas casas, nos lares, em todos os lugares, permeou a sociedade de uma maneira tão tremenda que muita gente foi alcançada, a vida de muitas pessoas foi abençoada, inclusive as nossas que estamos hoje aqui vivendo, porque muitas pessoas foram avivadas naquele momento. E é por isso que você precisa receber um avivamento, é por isso que a igreja precisa de receber um avivamento hoje, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas através do impacto que você fará na vida delas, através da ação do Espírito Santo em vocês. Depois do Pentecostes, a igreja passou a viver um momento diferente. Sabe por quê? Porque as mulheres, naquela sociedade patriarcal, eram muito discriminadas. As mulheres eram muito
como é que eu vou dizer? Exploradas. Se você acha que hoje a mulher é discriminada, você não imagina como era naquela época que houve avivamento na igreja, naquele tempo, na época dos apóstolos. Mas o Espírito Santo desceu sobre homens, mulheres, jovens, crianças. Não existia mais, a partir daquele momento, o lugar do ancião como sendo a pessoa mais importante por ter mais experiência. Não. Homens, mulheres, jovens e crianças, todos eles que foram avivados, todos eles receberam a mesma unção, a mesma porção. Todos eles receberam a mesma porção. Então, nesse lugar, nessa noite, não tem só o pastor, não tem só o levita, não tem só aquele que serve, não tem só aquele que não importa a situação, não importa a tua posição, não importa o teu crachá, o Espírito Santo quer encher a todos de uma maneira igual. Ele quer preencher todos com o Espírito, com poder e autoridade, para que você possa, com intrepidez, levar esse evangelho fora dessas paredes. Amém? O Espírito Santo libertou a religião da ideia de uma classe sagrada. Não foi somente para aqueles 12 apóstolos que ele veio. Não foi só para aqueles homens que caminharam com Jesus. Não foi só para Maria, mãe de Jesus. Não foi só para os irmãos de Jesus. O Espírito Santo desceu sobre todos eles de uma maneira indiscriminada. E a igreja cresceu. A igreja se multiplicou. A igreja chegou a um ponto em que todos os que tinham contato com aqueles homens e mulheres eram contaminados, eram alcançados, eram incendiados por esse Espírito. O próprio Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele, sendo Deus, fez-se homem, sendo rico, fez-se pobre, sendo santo, fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo transcendente, esvaziou-se, sendo Pai da eternidade, entrou na história, sendo todo-poderoso, deitou e descansou numa manjedoura, sendo o autor da vida, morreu para nos salvar. Essa foi a obra do Espírito Santo através de Jesus. Essa foi a obra redentora do Espírito Santo através de Jesus. Então, queridos, nessa noite, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que a religião, houve um rompimento da religião com a dependência daquelas famílias privilegiadas daquela época. Houve um rompimento daquela classe sacerdotal. O fato de Maria ser a mãe de Jesus não destaca o grupo, não há aristocracia espiritual, não há hierarquia, não há beatificação, não há canonização no reino de Deus. Todos somos iguais aos olhos do Criador, todos somos sacerdotes reais, temos livre acesso à sua presença, pois o véu foi rasgado e agora nós podemos entrar com ousadia por meio de Jesus Cristo no Santo dos Santos. E quem crê dá um glória a Deus. O que é que você está fazendo parado que não glorifica ao Senhor com suas palmas? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. A gente vê a juventude hoje como sendo uma galera antenada com tudo, uma galera que está à frente, na vanguarda das coisas, e de fato são, mas eles não são menos merecedores do Espírito do que nós, que somos velhos e adultos e maduros. Muito pelo contrário, a igreja precisa fazer com que esses jovens sejam também cheios, impactados, porque eles têm um poder de convencimento, um poder de ação muito maior do que nós. Então, querido, que você possa fazer com que seus filhos, sua juventude, seus pequenos, seus pupilos, sejam submetidos a esse mesmo avivamento. Tragam eles para a igreja, tragam eles para conhecer o Evangelho, levem eles a uma consciência do verdadeiro Cristo, levem eles a uma consciência do verdadeiro avivamento pelo qual a igreja precisa viver.
aquelas pessoas reunidas, aguardando a promessa do Pai, estavam na mais universal das posições. Eles não estavam, a Bíblia não relata que eles estavam ajoelhados, a Bíblia não relata que eles estavam prostrados, eles estavam, muito provavelmente, assim como vocês estão, sentados, mas estavam orando. Eles estavam sentados, mas estavam todos unidos no mesmo propósito, orando e obedecendo à ordem do Mestre que disse que aguardassem em Jerusalém. E o Espírito veio sobre eles naquele momento. Por isso Jesus quebrou alguns protocolos. Jesus quebrou alguns protocolos. Ele era diferente. Ele orava de olhos abertos. Ele curava no sábado. Ele comia sem lavar as mãos, o que era um absurdo para qualquer judeu. Ele conversava com gente marginalizada, com cobrador de impostos, com prostituta, com doentes, leprosos. Ele não se preocupava com a forma, pois o que importa para Deus é a motivação, o coração e a sinceridade. Deus não está preocupado com o dinheiro que você tem no banco. Deus não está preocupado com a posição e o cargo que você exerce na sua empresa. Deus não está preocupado com a sua graduação. Muito boa, importante você trabalhar e se educar e conquistar e ser doutor, pós-doutor, seja lá o que for. Mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em você, na sua essência, naquilo que você representa de mais sagrado e de mais valoroso para Ele. A sua alma, seu espírito, seu entendimento. Ele quer fazer você uma pessoa forte, valorosa, e pode até usar dons e talentos, e diplomas, seja lá o que for, em prol do Evangelho, do Reino. Mas Ele não está preocupado em fazer só isso. Ele quer fazer com que você entenda cada dia mais que você depende dEle, e que é nele que você vai alcançar a plenitude para a sua vida. O Pentecostes, como forma de avivamento, veio para aqueles dias libertar aquele povo de alguns traumas. Aqueles homens, o último lugar que eles desejariam estar era em Jerusalém, porque Jerusalém tinha sido o lugar que eles foram envergonhados. Eles viveram dias de glória e depois viveram dias de derrota. Os dias de glória quando andavam com Jesus do lado deles, presenciando milagres, prodígios, sendo abençoados pela voz do Mestre, pelo ensinamento. Mas viveram dias de derrota, de vergonha, porque o Mestre foi crucificado, o Mestre foi embora e eles estavam ali derrotados. Mas é a partir dali que Jesus restaurou cada um deles. A mensagem que a gente pode tirar dessa situação é: não importa se você caiu, não importa se você se sente derrotado, não importa se você está vivendo um momento difícil, não importa se você hoje acha impossível receber da parte de Deus algum avivamento, alguma esperança nova, não importa se você chegou hoje à noite aqui sem esperança, sem forças para lutar, sem forças para continuar, não importa nada. O que importa é que Ele quer te levantar e te restaurar a partir de onde você caiu. Ele quer te fazer forte a partir da sua fraqueza. Ele quer que você seja vencedor a partir da sua derrota. Ele quer transformar água em vinho. Ele quer transformar a tua vida de derrota numa vida de vitória. Fique de pé em nome de Jesus. É para isso que nós oramos e clamamos por um avivamento. É por isso que, como igreja, nós dependemos do Espírito Santo. É por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. É por isso que nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nós não podemos viver um segundo sem Ele. Curve sua cabeça e faça uma oração ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida. Enche a minha vida, enche todo o meu ser, todo o meu entendimento, tudo que eu sou. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do
pode cantar, você pode declarar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Declare isso, tua presença. Quantos foram alcançados pelo Espírito do Senhor Jesus? Cante e declare isso agora. O mais doce que liberta. Yeah. Presença, presença, presença dele. Tua presença. Coloque a mão no seu coração e cante e declare nessa hora. Deixa ele te encher. Seja inundado. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, 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 encher, encher. Este lugar é teu Espírito. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Vem sobre esse povo aqui em nome de Jesus. Vem sobre essa igreja em nome de Jesus. Vem sobre cada pessoa, cada querido irmão que está aqui nessa noite. Meu Pai, cada um dos que vieram aqui nessa noite te buscar um socorro, um alento, possam sair daqui cheios, transbordantes do teu Espírito Santo. Renova cada um deles, meu Pai. Renova cada vida. Enche-os até transbordar. Capacita-os a viver uma vida vitoriosa em Ti, meu Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, para trazer as transformações que precisamos passar, para nos fortalecer diante das dificuldades, para nos fortalecer diante das lutas, Pai. Sozinhos nós não conseguiremos, sozinhos nós não venceremos, se não for o Senhor conosco. Nada poderemos fazer sem Ti, Jesus. Então vem sobre nós de uma maneira muito especial hoje. Renova nossas forças, renova o nosso entendimento, nos capacita, Senhor, nos enche. Ó Deus, vem com poder e autoridade sobre nós nessa noite. Como naquele dia, Deus, que o Senhor encheu aquele povo, aquele que estava reunido naquele lugar, naquele cenáculo. Nós estamos aqui na mesma ansiedade, na mesma expectativa. Precisamos ser cheios, precisamos ser transbordantes do Teu amor. O termômetro, Senhor, seja o amor. O termômetro seja o Teu Espírito tem agindo sobre nós. Que a Tua igreja seja impactada, que a Tua igreja seja impactante, que a Tua igreja possa levar aos quatro cantos dessa cidade o amor, a misericórdia, a graça, o fruto do Teu Espírito em nós.
Queremos ser cheios, revestidos pelo teu poder. Queremos mais de ti, Espírito de Deus. Mais de ti. Este templo é teu, esta casa é tua, é tua, é tua, é tua, é tua. Ela quer estar cheia, cheia, cheia de ti, Espírito. Recebam o Espírito Santo de Deus, nova restauradora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É um desejo. Glória a Deus. Sermos. Atende o desejo da tua igreja nessa noite, Paizinho querido. Atende a oração do teu povo. Santo Espírito. Atende o clamor do teu povo em nome de Jesus. Ei. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Queremos que o Senhor governe as nossas vidas. Cheios do teu Espírito. Entregamos as nossas vidas, Pai. Cheios, transbordantes de ti. Queremos ser Espírito. governados por ti. E não somente a mente em nome de Jesus. O Senhor de nossas vidas. Você pode dizer, diga mais uma vez. Santo Espírito. Coloque a mão no seu coração e cante. Declare que você quer ser cheio dele. Mudar o seu estilo de vida, seu modo de pensar, modo de ver, modo de agir, modo de andar. É aquele que nos sustenta, o Espírito Santo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero fazer uma oração muito especial agora. Para você por você que talvez nunca se achou capaz, ou vamos dizer merecedor, que de fato nós não somos, mas você que nunca acreditou que pudesse receber o Espírito Santo de Deus. Quero orar por você nessa noite. Se você nessa noite, de alguma maneira, foi convencido por um enviado de Satanás, e por conta da sua fraqueza, da sua debilidade, da sua incapacidade, você não pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O Espírito Santo quer preencher todas as áreas da tua vida, todo o teu ser, todo o teu entendimento. Quero que você nessa noite coloque a mão no coração e eu vou fazer a oração por você. Espírito Santo de Deus, com o mesmo poder e autoridade, o mesmo impacto que o Senhor causou naquele dia em Pentecostes, desce sobre essa vida agora em nome de Jesus, trazendo transformação, trazendo entendimento, trazendo clareza, trazendo renovação, restauração, para que ele possa compreender as verdades profundas da tua palavra, as revelações profundas do teu evangelho, e que eles possam, a partir de hoje, estarem cheios de ti, buscando-te mais de ti, buscando constantemente ser cheios do Senhor, para poder viver toda a plenitude, todo o projeto que o Senhor tem feito, tem desenhado, tem projetado para eles desde a fundação do mundo. Recebam o Espírito Santo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus e aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Queria fazer uma última oração. Se você nessa noite, apesar de ter sua religião, apesar de ter sua tradição, e você talvez nunca foi impactado pelo poder do Espírito Santo, você talvez tenha visto muita coisa durante sua vida, mas nunca experimentou uma verdadeira experiência com Deus, um verdadeiro avivamento, e você quer hoje entregar a sua vida nas mãos dele, nas mãos desse Jesus, para que ele possa habitar e não ser somente seu Salvador, mas ser o seu Senhor.
quero fazer essa oração por você. Levante sua mão, eu queria ver você. Se você quer receber esse Jesus. Amém, glória a Deus. Deus te abençoe. Saiba que não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo de Deus que convence. Não é por constrangimento, não é por forçação de barra, mas o Espírito Santo de Deus, quando Ele fala aos nossos corações, Ele fala e não tem como segurar. Ele diz que o derramar de grandes águas não se pode conter. E é assim com o Espírito Santo de Deus, quando Ele sopra, quando Ele é derramado sobre o povo, sobre o templo, sobre uma igreja, não há como conter o derramado de muitas águas. Se você levantou sua mão, vem aqui na frente, eu queria fazer a oração por você pessoalmente aqui, por favor. Você que levantou sua mão, se você puder vir aqui à frente, eu queria fazer essa oração por você. Eu queria lhe dar um abraço, em nome de Jesus. Amém? Já tem Jesus, amém. Queridos, glória a Deus. Terça-feira que vem tem mais. Essa é apenas a quarta. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Essa é a quarto dia da campanha Esperançar. Venha e participe das outras. Eu tenho certeza que Deus já tem falado muitas coisas aos nossos corações. Nós já temos alguns testemunhos de milagres que Deus tem operado nesses dias. E Ele vai operar ainda muito mais até o final dessa campanha. Amém? Que você nessa noite possa sair daqui renovado, cheio, que a tua esperança seja restabelecida, para que você possa vencer e esperar e fazer aquilo que você precisa fazer para receber de Deus aquilo que você tem. Amém? Nós temos hoje um casal fazendo 23 anos de casados. Eu queria chamar aqui o Rogério e Novinha, essa família abençoada. Pessoal, só quem acha que o Rogério e a Novinha são bênção para nós, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus! É uma honra poder servir a Deus através desses levitas. Amém? Tem declaração? A Novinha está dizendo, é tua. Fica aqui de frente para mim, não tenha medo não. Olha, tá nervosa, ela tá nervosa. Falar da Novinha é muito fácil. Falar da Novinha, a vida da Novinha e a minha vida está em 2 Coríntios capítulo 6. Eita Jesus, versículo 8, que diz assim: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o texto que reflete você, filha. Em 1996, quando nós tínhamos apenas sombra, e eu olhei para você e disse assim: quer namorar comigo? Você disse: Deus me livre. Tem que ser sincero, né, irmãos? E eu fui muito triste para casa e dobrei o joelho e fui orar, né? Eu tenho alguma afinidade aí com alguns irmãos aí que, né, penaram. E eu fui orar a Deus, eu fui pedir a Deus. Quando eu te vi cantando na Assembleia de Deus, lá no banquinho lá atrás, um cara que veio de uma igreja batista, quando eu te vi, eu disse assim: eu quero casar com essa mulher. Foi difícil de conquistar, não foi fácil. E hoje são 23 anos de casado. Pobres, mas enriquecendo a muitos, tendo nada e possuindo tudo. E o maior presente que tu me deu é ali meu filho que está ali. Cadê o Eric? Glória a Deus. Não é? O Eric foi planejado, projetado, e nós sonhávamos com um menino. E eu via em visão como
era meu filho na casa do Senhor e tudo. E hoje o maior presente é estarmos nós três adorando ao Senhor, na casa do Senhor. Obrigado por você não ter desistido de mim. Se hoje eu sou o que sou, é porque você me sustentou até aqui, em oração, como coluna. Mulher sábia edifica o lar, a insensata o destrói. Obrigado por tudo, filho. E hoje vai ter mesmo. Estenda suas mãos aqui para o altar, Rogério. Pai, nós te agradecemos pela vida do Rogério e da Novinha, pela obra maravilhosa que o Senhor fez na vida deles, pela restauração, porque o Senhor os levantou, porque o Senhor tem dado a eles um ministério lindo, de levar a tua igreja, o teu povo a te adorar. Abençoa com mais 23, com mais 23, mais 23, e quantos mais o Senhor aprouver fazer. E que eles, depois de tudo isso, possam continuar na glória, louvando e glorificando o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo amor, pelo cuidado na vida deles, que o Senhor nos complete em graça, em sabedoria, aquilo que ainda faz falta, aquilo que ainda é sonho, que é projeto, que o Senhor traga realidade para a vida dos teus filhos, para a sua família, para o Vitor, para tudo aquilo que eles estão planejando e desenhando nos seus corações. Alinha a vontade dele com a tua vontade, alinha a vontade dos projetos e os sonhos deles com os teus projetos e os seus sonhos. E o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles, dessa família. Hoje, Senhor, te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Deus abençoe. Levante sua mão assim pro alto. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre toda essa igreja que está aqui nesse lugar e sobre o povo de Deus em toda a face da terra. O povo de Deus que crê, que recebe, diz amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, vai em paz.